Olá, está começando Mais Vida para Você, o programa da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Hoje com a participação do pastor Hélio Francisco. Ele terá uma palavra muito especial para você. Olá, precisamos ser sinceros com a gente mesmo e admitir que na vida tem horas difíceis, momentos quase impossíveis de se enfrentar, entender e mais ainda de superar e prosseguir. Essa realidade, ainda que pareça distante da tua existência, nesse momento, quem garante que nada te afligirá amanhã? Realmente, nenhum de nós tem a garantia de que uma tragédia jamais atingirá a nossa estrutura. Por exemplo, um acidente, uma separação, falecimento de alguém que muito amamos, uma catástrofe da natureza, enfim, como fica a vida após uma tragédia? Como superar e prosseguir? É sobre isso que vamos falar hoje. Um exemplo, uma tragédia emocional que envolve relacionamentos. Vamos citar o exemplo de Pedro, que tendo ouvido uma palavra clara do Senhor Jesus Cristo, que ele o negaria 3 vezes, disse que jamais, repito, jamais ele faria isso. Preste atenção nesta passagem bíblica que está em Mateus capítulo 26, versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E o resultado foi trágico. Em Mateus capítulo 26, versículo 75, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Como pode? Logo Pedro negar o mestre? Sim, algo que se enquadra perfeitamente como uma tragédia no relacionamento de discípulo, amigo e companheiro. Traiu, negou, diante da pressão, recusou-se a admitir o vínculo e, percebendo o que fez, caiu em profunda tristeza. O que fazer quando a gente pisa na bola com alguém? Decepciona, ofende, quebra a amizade. Ou quando você sofre esse dano? Veja esses outros textos da Palavra de Deus que depois nós vamos analisar. Em João 13, versículo 1 diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E disse mais Jesus em Marcos 16, 7: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. A quebra do relacionamento não pode e não irá ser resolvida fingindo que nada aconteceu. Deixar para lá a ofensa é uma fuga da realidade, isso não resolverá. Mas Jesus deixa aqui algumas lições de como podemos vencer. Perdoe quem te ofendeu. Repito. Perdoe quem te ofendeu, quem pisou na bola contigo. Repare, perdoar não significa deixar para lá, fingir que nada aconteceu, mas sim significa uma atitude positiva de não culpar novamente, de não ficar remoendo coisas passadas. Por outro lado, quem errou terá a humildade de reconhecer e prosseguir, recebendo e desfrutando do perdão que Deus, por meio de Jesus Cristo, oferece. E mais, repare que ele, sendo negado por quem disse que nunca o negaria, mesmo diante disto, o chamou de volta. E mandou um recado claro: chame a Pedro também. Eu o perdoo e quero ver ele. Que maravilha! Assim é que Deus nos trata e devemos fazer a mesma coisa uns aos outros. Um segundo exemplo é o caso de uma tragédia no corpo. Como fica a vida após um acidente, uma doença? Várias tragédias que podem acontecer na nossa estrutura física. Como prosseguir? Como superar isso? O meu desejo sincero, como pastor que ama as vidas, eu gostaria de ver cada pessoa que me procura curada, livre de seus males, doenças, problemas físicos. Só eu e Deus sabemos o quanto eu quero que isso aconteça. Mas, infelizmente, nem sempre acontece. E o que fazer diante disso? Que palavra de consolo posso dar àqueles que não foram curados, pessoas com seus problemas físicos? Confesso, várias vezes entrei em crise
com esses dilemas do ministério pastoral. Mas o bondoso Deus, que é clemente e misericordioso, tem uma palavra para mim e, consequentemente, para você. Assim diz em 2 Coríntios 12, versículo 8 e 9. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor para que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, ao ver o grande apóstolo Paulo passando por sofrimentos, pedindo a Deus que o livrasse e recebendo essa resposta, poderia até soar como se Deus não se importasse com ele. Mas é exatamente o contrário. Deus queria que ele, assim como eu e você, entendêssemos que apesar de tudo, repito, que apesar de tudo, a graça de Deus nos ajuda a superar as dificuldades, a prosseguir no poder que Ele concede. Enfim, quero que saiba que apesar das tragédias emocionais, dos relacionamentos, físicas, enfermidades, sim, apesar de tudo isto, nunca pense que Deus se esqueceu de você, ou que suas preces não foram ouvidas. Te garanto, foram sim. Talvez não deu ainda o que você gostaria ou precisa, mas com certeza tem dado o seu precioso auxílio para superar o momento e prosseguir com o bem mais precioso que é a vida. Perceba, Jesus sofreu, e isto nunca foi evidência de que o Pai o havia abandonado. Os apóstolos passaram momentos difíceis também, mas a graça, o favor não merecido de Deus os assistia, ajudando na caminhada. Não dê ouvido a tudo o que te dizem, querendo tornar pior o que já está difícil, ou ainda acusando você de não ter fé, ou de que Deus esteja te punindo. Não aceite isso na tua vida, pelo contrário, se apegue à palavra de Deus para a tua vida, que te dá amparo, direcionamento e principalmente conforto para prosseguir. Deus ajude a todos nós. Vamos falar com Deus sobre isso? Quero orar por você. Quero colocar a tua causa diante de Deus. Coloque agora a tua necessidade e vamos orar. Ó Deus, o Senhor que sonda os corações e sabe a necessidade de cada um que está nos assistindo. Eu peço uma intervenção do Senhor, um amparo do Senhor. Onde houver necessidade, Pai, de restauração dos relacionamentos, que assim aconteça. Que aqueles que foram vítimas, Pai, dessas tragédias emocionais ou físicas, recebam o Teu amparo, a Tua cura, a Tua restauração. O meu desejo em Tua presença, Deus, é que essas vidas sejam abençoadas, curadas, libertas, salvas pelo Teu poder. Traga uma visitação especial do Senhor, nesse lar, nessa casa, nessa vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queremos deixar aqui um convite para você estar conosco em uma das atividades da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Nós estamos ali no bairro Novo Mundo, na Travessa Ney Azevedo, número 81, a uma quadra do terminal do Capão Raso. Nós temos as atividades no domingo, às 10 da manhã, a Escola Bíblica Dominical, e às 7 da noite, o culto de adoração a Deus. E também participe das nossas mídias sociais. Nós temos o Twitter, que é IPB Filadélfia, está passando aqui para você poder anotar. E temos também a nossa fanpage no Facebook, que é IPB Filadélfia Curitiba, todos juntos. Participe, dê a tua opinião sobre o nosso programa, compartilhe. Que Deus assim abençoe. Amém. Fogo consumidor.